Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e o tema da aula de hoje é sobre os regimes socialistas. Até a Segunda Guerra Mundial, apenas a União Soviética e Mongólia eram países socialistas. Com o término da guerra, a esfera de influência soviética atingiu os países da Europa Oriental. Em todos eles, os comunistas acabaram tomando o poder e implantaram regimes de economia planificada. Esses países foram Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, Iugoslávia e Albânia. Em outras partes do mundo, regimes socialistas foram implantados também. Assim, a Coreia do Norte se tornou socialista em 1945, seguida da China em 1949. 10 anos depois, em 1959, a Revolução Cubana deu início à primeira experiência socialista na América. Na Nicarágua, uma revolução triunfou em 1979. O Vietnã foi unificado sob regime comunista em 1975, seguido de Laos e Camboja. Na década de 1970, após a independência, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau também se tornaram socialistas. Em 1912, a China deixou de ser um império e foi proclamada a república. Terminava o milenar sistema monárquico de governo que estava em vigor desde o período das dinastias. No entanto, o novo sistema político não conseguiu acabar com o domínio econômico que europeus e norte-americanos exerciam sobre o país. Com o objetivo de livrar o país da dominação estrangeira, um grupo de militantes políticos fundou em 1921 o Partido Comunista Chinês. Inicialmente, o Partido Comunista esteve ligado ao Kuomintang, Partido Popular Nacional, o partido responsável pela proclamação da República na China. Porém, em 1927, o general Chiang Kai-shek, chefe do Kuomintang, massacrou os comunistas em Xangai devido a desavenças internas. A perseguição aos comunistas estendeu-se a todo o país. Um dos principais líderes do partido, Mao Tse-tung, decidiu afastar-se para o norte do país, buscando evitar um massacre maior. Esta fuga ficou conhecida como Longa Marcha e teve a adesão de 300 mil pessoas. Por onde passavam, Mao e seus companheiros organizavam concentrações populares pregando liberdade e igualdade. Depois de caminhar 10 mil quilômetros, em outubro de 1935 alcançaram a remota província de Shensi, onde Mao estabeleceu seu quartel-general. Dos 300 mil que partiram, chegaram apenas 30 mil. Com a invasão da China pelo Japão, o conflito entre comunistas e nacionalistas foi temporariamente suspenso. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os comunistas passaram a receber a ajuda da União Soviética. A Guerra Civil durou até 1949, quando os comunistas derrotaram os nacionalistas e implantaram um governo com bases socialistas, conhecido como República Popular da China. Para ganhar a confiança dos camponeses, o novo governo chinês, liderado por Mao, tomou uma série de medidas para acabar com a pobreza. Uma delas foi a distribuição de grandes propriedades de terra para 70 milhões de famílias. Em 1958, todas as indústrias passaram para o controle do Estado. Parte das críticas feitas ao governo comunista está relacionada à centralização do poder nas mãos do Partido Comunista Chinês. Um ano após tomar o poder, Mao invadiu e anexou o Tibete. Em 1966, lançou a chamada Revolução Cultural Proletária, que perseguiu elementos opositores ao governo, principalmente intelectuais. Em 1976, com a morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping assumiu a liderança do país e flexibilizou o comunismo na China. A iniciativa privada em pequena escala foi permitida. Em 1898, a ilha de Cuba tornou-se independente da Espanha. Porém, desde o início, a ilha esteve sob forte influência dos Estados Unidos. A construção da base militar de Guantánamo é um exemplo dessa influência. Além disso, empresários norte-americanos passaram a investir muito dinheiro na indústria do açúcar e no turismo cubano. Essa situação não se alterou muito até 1952, com Fulgêncio Batista no governo. O governo de Batista ficou reconhecido por servir de proteção a oficiais corruptos do exército, por beneficiar as poucas famílias ricas e conceder privilégios aos norte-americanos que tinham negócios em Cuba. Muitos cubanos passaram a combater a corrupção do governo de Batista, o que desencadeou a repressão política contra os adversários do governo. Um desses adversários era um jovem advogado chamado Fidel Castro. Fidel Castro reuniu um pequeno grupo de revolucionários e com eles tentou dominar parte das forças militares do país, mas não teve sucesso. Foi preso e 2 anos depois, após ter sido solto, decidiu mudar de tática.
exilou-se no México e lá reuniu um corpo guerrilheiro de 82 combatentes para iniciar uma guerra de guerrilhas contra o governo de Batista. O desembarque dos revolucionários em Cuba aconteceu em 1956. Houve luta e o grupo de guerrilheiros teve que se esconder nas florestas de Sierra Maestra. Através de uma mini estação de rádio construída no alto da serra, passaram a pregar a luta contra o governo. Aos poucos, através de ataques surpresas a guarnições do exército, foram conseguindo mais armas e munições. Com o tempo, o pequeno grupo composto por Fidel Castro e o médico argentino Che Guevara foi ganhando cada vez mais voluntários. De Sierra Maestra, os guerrilheiros desceram e se espalharam pelo país. Em 1º de janeiro de 1959, sob o comando de Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e Raul Castro, irmão de Fidel, os guerrilheiros tomaram Havana e outras cidades importantes. O principal líder da revolução, Fidel Castro, assumiu o poder e buscou realizar reformas, como a expropriação de empresas norte-americanas, mudanças no ensino e na saúde e até uma reforma agrária. Apesar da origem revolucionária, Cuba optou pelo socialismo apenas em 1961, passando a dirigir sua economia por esse sistema com o apoio da União Soviética. Os Estados Unidos, insatisfeito com esta opção, impôs um embargo econômico sobre a ilha. O governo socialista cubano se orgulha de algumas conquistas, como o fim do analfabetismo, o controle de doenças, a distribuição de terras e a gratuidade na educação e assistência médica. Os mais significativos movimentos revolucionários ocorreram na Nicarágua. Desde a década de 1930, esse país era dominado por uma ditadura controlada pela família Somoza. Na década de 1960, um grupo de estudantes e intelectuais organizou um movimento denominado Frente Sandinista de Libertação Nacional para acabar com aquele sistema de governo. O termo sandinista vem de Sandino, nome de um herói da Nicarágua que na década de 1930 combateu o governo e acabou traído e assassinado. Graças ao grande apoio popular que tinha, a Frente Sandinista venceu a luta contra os Somoza e em 1979 assumiram o governo. No entanto, desentendimentos internos levou à formação de vários grupos anti-sandinistas, chamados de Contras. Uma crise cada vez mais aguda fez os sandinistas convocarem eleições nas quais foram derrotados em 1990. Capitalismo e socialismo são dois sistemas políticos e econômicos opostos. Enquanto o capitalismo busca acumular capital através da exploração do trabalhador, o comunismo busca socializar os sistemas de produção e extinguir as divisões de classes sociais. O capitalismo é um sistema em que os meios de produção pertencem a uma propriedade privada. O controle de produção, propaganda e venda do produto está em poder dos donos do sistema. Além disso, o estabelecimento do domínio parcial ou total de todos os meios de produção, independente do surgimento, são produzidos por iniciativa particular. O sistema é dividido em classes sociais definidas pelo acúmulo de dinheiro. Por sua vez, no socialismo, o controle é realizado pelo Estado, administrando e distribuindo bens, e é caracterizado pela busca de igualdade para todos os cidadãos. Esse sistema busca a nacionalização completa dos meios de produção. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.